No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Olá, bom dia. Começa agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Eu sou o Gui Moreira, muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. A fertilidade é um tema que desperta muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, carrega tabus. O médico ginecologista e obstetra Dr. Luiz Bin esclarece essas questões. Quando pensamos em varizes, logo associamos ao envelhecimento. Mas os jovens também têm relatado esse problema. A cirurgiã vascular doutora Camila Kiel explica pra gente. Insuficiência cardíaca, uma doença crônica que exige acompanhamento constante. Quem traz o alerta é o médico cardiologista Dr. Frederico Scuotto. O médico tricologista Dr. Micael Esteban aborda a queda de cabelo em mulheres durante a menopausa. Tristeza na maior parte do tempo, perda de prazer ou interesse. Atenção, são alguns dos sinais da depressão. Entenda melhor com a médica psiquiatra doutora Luana Gomes. O médico endocrinologista Dr. Renato Reis esclarece o que pode ser um conjunto de alterações que, quando aparecem juntas, aumentam o risco de problemas graves. Uma condição que afeta muitas mulheres, causando dor e desconforto. Saiba o que são as varizes pélvicas com o médico radiologista Dr. Públio Viana. Doutora Lívia Retondo, especialista em cirurgias estéticas faciais, revela qual a melhor técnica a escolher quando o assunto é rejuvenescimento facial. A inclusão de estudantes com autismo é um desafio crescente para as escolas. Entenda mais sobre esse assunto com o fisioterapeuta ocupacional Adriano Conrado Rodrigues. Doutora Aline Rocha revela como manter a beleza da região conhecida como terço médio da face. Na entrevista da psicóloga Giovana Vieira Rocha, você vai saber como a exaustão mental pode afetar a qualidade de vida. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor na Band SP. A fertilidade é um tema que desperta muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, carrega tabus. O médico ginecologista e obstetra Dr. Luiz Bin esclarece essas questões. Acompanhe. Olá, Gui. Olá, você de casa. Quando devo preocupar com a fertilidade? Essa é uma pergunta muito importante. Muitos casais demoram a buscar ajuda porque acreditam que é normal demorar um pouco ou que a ansiedade atrapalha e é melhor esperar mais tempo. Na verdade, existem sinais de alerta que não devem ser ignorados. Se o casal tenta engravidar há mais de um ano sem sucesso, ou mais de 6 meses se a mulher tem mais de 35 anos, é hora de procurar um especialista em reprodução assistida. Também merecem atenção situações como ciclos menstruais irregulares, histórico de endometriose, cirurgias pélvicas, doenças sexualmente transmissíveis. Todos esses fatores podem interferir na fertilidade. E um alerta: fertilidade não é um problema só da mulher. Cerca de 40% dos casos estão relacionados a fatores masculinos, como alterações no esperma. Muitos homens não sabem, mas há exames simples que avaliam a quantidade, a qualidade e a motilidade dos espermatozoides. Uma avaliação completa pode esclarecer muito. O mais importante é lembrar que existem investigações simples, exames de rotina e tratamentos que podem ajudar muito. O primeiro passo é não perder tempo. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maiores são as chances de sucesso, mesmo em casos mais delicados. Procure a ajuda de um especialista em reprodução assistida e saiba que a medicina tem muitos recursos para ajudar nesse sonho. Conhecimento é poder. Quando o casal entende melhor seu quadro e suas possibilidades, é possível tomar decisões mais seguras e traçar um caminho personalizado. O caminho pode parecer desafiador, mas com acompanhamento certo, muitos casais conseguem realizar o desejo de ter um filho. Até o próximo encontro. Quando pensamos em varizes, logo associamos ao envelhecimento. Mas os jovens também têm relatado esse problema. A cirurgiã vascular doutora Camila Kiel explica pra gente.
Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa ligado aqui comigo. Você acha que as varizes são problemas só de gente mais velha? Essa é uma ideia comum, mas que não é verdade. Cada vez mais pessoas jovens têm procurado atendimento médico por causa das varizes. E isso tem uma explicação. O fator genético é o principal. Se um dos seus pais ou dos seus avós tem histórico de varizes, as chances de desenvolver o problema aumentam consideravelmente. Mas o estilo de vida moderno tem acelerado o aparecimento dos sintomas. Ficar muitas horas sentado, seja estudando ou no celular, dificulta a circulação do sangue nas suas pernas. A falta de atividade física, o sobrepeso, o uso precoce de anticoncepcionais e as alterações hormonais também são fatores que contribuem para o surgimento das varizes nas pessoas mais jovens. Além disso, é importante lembrar: as varizes não surgem da noite para o dia. Elas vão se formando aos poucos e muitas vezes os sinais e os sintomas são ignorados. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. Quanto antes a pessoa descobre que tem uma disfunção nas veias, mais simples e eficaz é o tratamento. Hoje, não é mais necessário passar por cirurgias agressivas e invasivas para resolver suas varizes. Na Vascularte, oferecemos tratamentos ambulatoriais, ou seja, feitos em ambiente de consultório, com total segurança, com anestesia local, sem cortes, sem internação e com retorno rápido à sua rotina. Cada paciente é avaliado individualmente por um especialista que define o melhor protocolo de tratamento de acordo com o grau da doença, idade e estilo de vida. Se você é jovem e já percebe os sintomas ou as veias visíveis nas pernas, não espere o problema evoluir. Quanto antes você cuidar, melhor será o seu resultado, seja ele estético, seja ele funcional. Procure a Vascularte mais próximo de você. E por hoje a nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Insuficiência cardíaca, uma doença crônica que exige acompanhamento constante. Quem traz o alerta é o médico cardiologista Dr. Frederico Scuotto. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você que me assiste aqui. Hoje nós vamos falar sobre a insuficiência cardíaca, popularmente conhecida como coração fraco ou inchado. A insuficiência cardíaca, ela ocorre por conta de alguma doença que acomete o músculo do coração, chamado de miocárdio, fazendo com que ele fique fraco ou parcialmente substituído por fibrose, que é característica pela presença de cicatrizes nesse músculo do coração. A principal doença que leva à insuficiência cardíaca é a doença coronariana, através do infarto agudo do miocárdio. No entanto, muitas outras doenças podem levar a essa condição. No Brasil, uma causa muito importante e infelizmente ainda frequente de insuficiência cardíaca é a doença de Chagas, que em muitos estados do país ainda é endêmica. Outros casos podem acontecer por doenças nas válvulas do coração, doenças congênitas, dentre outras. No Brasil, dados do Ministério da Saúde de 2024 estimam que haja 2 milhões de pessoas convivendo com insuficiência cardíaca, estimando ainda que surjam cerca de 240 mil novos casos por ano. Os principais sintomas que o paciente com insuficiência cardíaca apresenta são a falta de ar desproporcional àquele esforço realizado, a fadiga e a sensação de tontura. O paciente ainda pode apresentar palpitações e dor torácica. Apesar de importantes avanços no tratamento farmacológico e também na terapia elétrica, com marcapassos especiais, chamados de ressincronizadores, a insuficiência cardíaca segue como uma importante causa de mortalidade, aumentando o risco conforme vai diminuindo a função, a força do coração. Alguns pacientes ainda apresentam a necessidade de transplante cardíaco, quando preenchem os critérios adequados de indicação. Desse modo, além das medidas de prevenção que a gente cita rotineiramente, alguns alertas são importantes. Se sentir um cansaço desproporcional àquele esforço realizado, é sempre importante procurar um cardiologista. Além disso, como uma das principais medidas que salvam vidas é o transplante cardíaco, é muito importante ser e manifestar sempre o desejo a familiares da doação de órgãos, um fator que pode ser fundamental para ajudar outras vidas. Obrigado e até a próxima. O médico tricologista Dr. Micael Esteban aborda a queda de cabelo em mulheres durante a menopausa. Olá, Gui Moreira! E olá para você que está em casa nos prestigiando. Gui, você acredita que muitas mulheres chegam até mim dizendo: doutor, depois da menopausa, meu cabelo nunca mais foi o mesmo? Pois é, saiba que isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Durante a menopausa, há uma queda importante na produção de hormônios, como o estrogênio e a progesterona.
Essa diminuição ela vai alterar o equilíbrio hormonal do corpo da mulher, permitindo que a ação da testosterona se torne mais evidente. O resultado pode ser muito semelhante ao que a gente vai observar na calvície feminina. Os fios, eles começam a afinar. Esse processo nós chamamos de miniaturização. Vai ter uma queda ali de volume e uma rarefação, principalmente na parte de cima da cabeça. Tudo isso vai gerar um impacto enorme na autoestima da mulher. Mas atenção, não é porque esse processo acontece que você precisa se conformar. Hoje nós temos diversas estratégias eficazes de tratamento. Temos medicações orais, tópicas e terapias injetáveis que são aplicadas diretamente no couro cabeludo, inclusive protocolos que estimulam o folículo a voltar a produzir fios mais grossos e saudáveis. Esse é um tipo de caso que muitas vezes eu vou acompanhar em conjunto ali com o ginecologista, porque existe também a possibilidade da terapia de reposição hormonal, que pode ajudar bastante em muitas mulheres. Mas é fundamental lembrar, a reposição de hormônio tem indicações e contraindicações, por isso sempre deve ser conduzido por médicos especializados. Meu objetivo aqui, pessoal, não é prometer mágica, mas sim mostrar que existe sim uma luz no fim do túnel. Eu fico por aqui. Se interessou por esse assunto? Então não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para mais dicas e informações sobre saúde capilar. Nós nos vemos na próxima coluna. Tristeza na maior parte do tempo, perda de prazer ou interesse. Atenção, esses são alguns dos sinais da depressão. Entenda melhor com a médica psiquiatra, a doutora Luana Gomes. Olá, Gui Moreira. Olá para você ligado aqui comigo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que afeta milhões de brasileiros, a depressão. Muitas vezes a gente pensa que a depressão é só uma tristeza passageira, um baixo astral que logo vai embora, mas não é bem assim. A depressão é uma doença de verdade, uma condição médica que afeta a sua mente, o seu corpo e a maneira como você sente e pensa. Ela vai muito além de um momento difícil. É uma tristeza profunda, persistente, que não tem um motivo aparente para ir embora. É fundamental conhecer os principais sintomas para que a gente possa ajudar a nós mesmos e a quem amamos. Fiquem atentos se você ou alguém próximo estiver apresentando estes sinais por mais de 2 semanas. Tristeza na maior parte do tempo, perda de prazer ou interesse, mudanças no sono, mudanças no apetite, fadiga e perda de energia, dificuldade de concentração, sentimentos de culpa e inutilidade. Lembrem-se, sentir um ou outro destes sintomas de vez em quando é normal. O preocupante é quando eles se instalam e não dão trégua. A boa notícia é que a depressão tem tratamento e a maioria das pessoas melhora muito quando procura ajuda. Geralmente é uma combinação de abordagens entre antidepressivos e as atividades complementares, como psicoterapia, exercício físico e alimentação saudável, junto com meditação e conexão social com amigos e familiares. O mais importante de tudo é o primeiro passo: reconhecer que algo não está bem e procurar ajuda profissional. Se você ou alguém que você ama está sofrendo e ainda não sabe sozinho, a depressão é uma doença como qualquer outra e tratá-la é um ato de coragem e amor próprio. Por hoje, nosso encontro termina aqui. Um abraço e até o próximo programa. O médico endocrinologista Dr. Renato Reis esclarece o que pode ser um conjunto de alterações que, quando aparecem juntas, aumentam o risco de problemas graves. Confira. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome metabólica. Ela não é uma doença única, mas sim um conjunto de alterações que aumentam riscos de problemas sérios, como diabetes tipo 2, infarto agudo do miocárdio e AVC. Para receber esse diagnóstico, o paciente precisa apresentar pelo menos 3 dos fatores seguintes: pressão alta, colesterol alterado, glicose elevada, aumento de gordura abdominal e triglicerídeos elevados. Na prática, é como se fosse um alerta do corpo. Se não cuidarmos agora, no futuro as complicações podem ser graves. E o mais preocupante, a maioria das pessoas que tem essa condição não sabem, pois no início ela não dá sintomas claros. A boa notícia é que a síndrome metabólica pode ser prevenida e controlada. Hábitos simples, como se alimentar de forma equilibrada, prática de atividade física regular, dormir bem, evitar o tabagismo e o excesso de álcool, fazem toda a diferença. Em alguns casos, o uso de medicação também pode ser necessário, porém sempre com acompanhamento médico. Portanto, se você se identifica com esses fatores de risco, procure o seu médico, faça os seus exames de rotina.
Cuidar da saúde hoje é garantir qualidade de vida no futuro. Por hoje, nossa conversa termina por aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Nos vemos no próximo encontro. Você Melhor Podcast, com Gui Moreira, o maior podcast de saúde do Brasil. Recebe grandes médicos e especialistas. Na pauta, muita informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, além das inovações da área médica. Assista no YouTube, na TV ou ouça pelas plataformas digitais. Você Melhor Podcast, todo sábado, 10 da manhã. Uma condição que afeta muitas mulheres, causando dor e desconforto. Saiba o que são as varizes pélvicas com o médico radiologista Dr. Públio Viana. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia, pessoal de casa. Hoje vamos falar sobre um problema muito comum e que muitas mulheres enfrentam, mas que pouca gente conhece. São as varizes pélvicas. Assim como as varizes das pernas, as varizes pélvicas são veias dilatadas e tortuosas, mas localizadas dentro da pelve, ao redor do útero, ovários e outros órgãos. Elas acontecem quando as válvulas dessas veias não funcionam bem, causando um represamento de sangue e aumento da pressão no local. O sintoma mais comum gerado é a dor pélvica crônica, aquela que dura mais do que 6 meses. Essa dor pode piorar no final do dia, durante ou após ações sexuais, no período menstrual ou quando a paciente fica muito tempo em pé e pode haver a sensação de peso na pelve. E em alguns casos, essas varizes podem se tornar visíveis nas pernas ou na região íntima. O diagnóstico pode ser feito tanto por ultrassom como tomografia, ressonância magnética e em alguns casos específicos da radiologia intervencionista, você pode mapear essas veias através da venografia. E aqui vem a boa notícia. Hoje, existe um tratamento minimamente invasivo chamado de embolização de varizes pélvicas. Neste procedimento, feito com anestesia local e sedação, o médico insere um catéter muito fino por uma veia na virilha ou no braço ou no pescoço, navega até as veias dilatadas e as fecha por dentro com microesferas ou substâncias especiais como pequenas molas. Em termos de vantagens, é um procedimento sem cortes, tem alta no mesmo dia, recuperação rápida, alívio significativo da dor na maioria dos pacientes. Estudos mostram que mais de 80% das mulheres tratadas têm melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Se você tem dor pélvica que nunca foi bem explicada, converse com seu médico sobre essa possibilidade. Varizes pélvicas têm diagnóstico e tratamento. E a radiologia intervencionista pode ser a chave para resolver esse problema de forma moderna, segura e eficaz. Por hoje, nossa conversa fica por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para maiores informações. Doutora Lívia Retondo, especialista em cirurgias estéticas faciais, revela qual a melhor técnica a escolher quando o assunto é rejuvenescimento facial. Oi, Gui Moreira. Oi, pessoal de casa. Que bom estar aqui com vocês de novo no Você Melhor. Hoje eu quero falar sobre uma dúvida muito comum de quem começa a pensar em rejuvenescimento facial. Será que eu preciso de uma cirurgia ou só o preenchimento já resolveria? A verdade é que não existe certo ou errado. Existe o que é melhor para o seu caso. Os preenchimentos com ácido hialurônico são ótimos para dar volume, suavizar sulcos e realçar contornos. Eles funcionam super bem em pessoas jovens e em fases iniciais de envelhecimento. Já o rejuvenescimento cirúrgico, como os que falamos nas colunas anteriores, são indicados quando a pele tem flacidez e queda dos tecidos profundos, algo que o preenchimento sozinho não consegue corrigir. É muito comum pacientes tentarem corrigir flacidez com excesso de preenchedor, o que pode acabar deixando o rosto pesado, artificial e sem harmonia. Por isso, o ideal é sempre buscar uma avaliação especializada. Em muitos casos, as duas abordagens podem ser combinadas. A cirurgia devolve a estrutura, o posicionamento dos tecidos e o preenchimento finaliza com volume e contorno. Eu costumo dizer que cirurgia e preenchimentos não são rivais, são aliados. O segredo é sempre o planejamento. Tem paciente que só com tratamento cirúrgico já consegue um resultado incrível e outros que precisam de uma pequena complementação com preenchedor. Ele vai realçar pontos estratégicos. Tudo depende da anatomia, da idade e principalmente das suas expectativas. Por hoje ficamos por aqui. Se você gostou e tem interesse nesse tema, já me segue nas redes sociais. Pode me enviar um direct também e até o nosso próximo programa.
A inclusão de estudantes com autismo é um desafio crescente para as escolas. Entenda mais sobre o transtorno do neurodesenvolvimento com o terapeuta ocupacional Adriano Conrado Rodrigues. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui Moreira. Para começar, responde pra gente, como que faz pra gente incluir alunos com transtornos do neurodesenvolvimento? Gui, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles passam por uma dimensão clínica, por isso que são transtornos, e isso exige que, por exemplo, as escolas atentem para manejos específicos que estão sendo trabalhados geralmente com a criança por profissionais especializados e essa composição possa gerar ali uma dinâmica acadêmica com repertórios que façam a criança realmente se desenvolver, principalmente na escola. E aí você tem um cenário muito diverso que envolve, então, não só a escola e o ambiente clínico, mas principalmente as famílias. A garantia de que tudo isso se expresse na vida real para a criança, eu acho que realmente caracteriza aí essa experiência positiva de inclusão. E qual é o papel dos professores e da equipe escolar aí nesse processo? Gui, os professores, eles podem buscar capacitação. Então, os gestores escolares, coordenadores, eles precisam prover às equipes de ensino o conhecimento necessário para a construção de planos de ensino individuais que realmente integrem a criança na escola. Então isso é fundamental para que realmente a criança tenha ali o desenvolvimento de todo o seu potencial. E quais os benefícios no desenvolvimento com esse acompanhamento multidisciplinar? Quando nós falamos em multidisciplinaridade ou multiprofissionalidade, nós estamos falando de vários olhares sobre um determinado fenômeno. E aqui eu tenho uma vida, uma pequena vida em desenvolvimento, que exige essa complexidade de olhar. Então, o fato de nós termos a escola organizada em relação ao plano de ensino que vá de encontro às necessidades da criança, um plano de tratamento, por um outro lado, que vá de encontro às necessidades que a criança está apresentando para o seu desenvolvimento. E os pais fazendo essa coordenação da dimensão entre clínica e escola para que a criança realmente desenvolva todo o seu potencial, eu acho que é isso que faz a mágica acontecer. Importante mesmo. Agora, para finalizar, fechar com chave de ouro aqui, destaca para a gente quais são os desafios enfrentados, pelas escolas para incluir esses alunos. Eu acho que vale a pena atentar que é uma questão de cultura. Então, a cultura da inclusão ela deve prevalecer na escola, junto aos gestores, aos professores, junto aos alunos, e eu acho que o respeito a essa cultura de inclusão é o que traz a real experiência para o desenvolvimento da criança. Eu conversei com Adriano Conrado, ele que é terapeuta ocupacional. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Gui Moreira, foi uma honra. E você que quer saber mais sobre transtornos do neurodesenvolvimento, é só me acompanhar nas redes sociais. Doutora Aline Rocha revela como manter a beleza da região conhecida como terço médio da face. Vamos ver. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. Hoje vamos falar sobre um tema bastante atual e eficaz nos tratamentos de rejuvenescimento facial, o reposicionamento e a estruturação tecidual do terço médio da face, utilizando fios de PDO e de ácido polilático. Esses dois tipos de fios vêm ganhando destaque por oferecerem resultados naturais, duradouros e minimamente invasivos. Mas o que são exatamente esses fios? Os fios de PDO polidioxanona são completamente absorvíveis e já são usados há muitos anos na medicina, especialmente em procedimentos cirúrgicos. Na estética, sua aplicação vai além. Eles estimulam a produção de colágeno e promovem o leve efeito lifting, que evolui de forma progressiva ao longo das semanas. Por outro lado, temos os fios de ácido polilático, que também são absorvíveis, mas apresentam uma estrutura mais firme. Isso permite uma atração mais eficaz e uma biestimulação mais intensa
e prolongada. Os resultados com os fios de polilático podem durar de 18 a 24 meses, sendo ideais para pacientes que apresentam uma flacidez mais significativa ou que buscam um efeito mais duradouro. Mas por que focar especialmente no terço médio da face? Essa região é fundamental para a harmonia facial. É nela que costumamos notar os primeiros sinais de envelhecimento, queda da gordura malar, perda de volume e acentuação do sulco nasolabial. Ao tratarmos essa área com os fios, conseguimos reposicionar os tecidos que sofreram pitose e, ao mesmo tempo, promover uma estruturação interna e progressiva da pele, devolvendo firmeza, elasticidade e sustentação. Quando bem indicados e aplicados por um profissional capacitado, eles oferecem resultados naturais, progressivos e com alta taxa de satisfação. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo conteúdo. Na entrevista da psicóloga Giovana Vieira Rocha, você vai saber como a exaustão mental pode afetar a qualidade de vida. E eu recebo agora no Você Melhor a psicóloga Giovana Rocha, que veio falar de um tema super interessante, não é isso? Bom dia. Bom dia, Gui. Para começar, responde pra gente, o que é a chamada exaustão mental? A exaustão mental é um estado de esgotamento físico, emocional e também mental, gerado a partir de um estresse muito prolongado, e ele acomete as pessoas de diversas idades, não somente adultos, hoje em dia, inclusive crianças e adolescentes também. E quais são os impactos que essa condição provoca na vida das pessoas? Essa condição, ela provoca tanto na parte emocional, como o desgaste, o desânimo, na parte clínica, problemas cardíacos, problema na questão do apetite, do sono também. Na parte social, a dificuldade de manter relacionamentos devido ao estresse, à irritabilidade e também ao cansaço. E quais são os sintomas e como é feito o diagnóstico? Os sintomas se dão pela irritabilidade, o cansaço excessivo, mesmo você já tendo descansado, você continua com aquele esgotamento, tanto físico como mental. A variação de humor, no mesmo dia você tem um pico de energia, um pico de concentração, a variação de humor também muito grande. O diagnóstico, ele é feito a partir de uma avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica, ela engloba questionários, critérios históricos e clínicos também. Para finalizar, conta pra gente quais são as opções de tratamento disponíveis. No tratamento, a terapia é uma opção para o gerenciamento do estresse, pois a partir do processo terapêutico nós podemos fazer o gerenciamento do estresse, equilibrando a sua rotina dentro da sua realidade, buscando estilos de vida mais saudável, com atitudes que envolvam tanto a parte clínica como a parte emocional também. Em alguns casos, nós também encaminhamos para o psiquiatra quando há necessidade de um suporte de medicamento. Excelente! E onde você atende? Eu atendo em Alphaville, Barueri e também online no mundo inteiro. Excelente! Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Muito obrigada pela oportunidade, Gui. Na última segunda-feira aconteceu o Summit Press 2025, que reuniu mais de 20 especialistas e líderes do setor. O evento discutiu desde inteligência artificial até jornalismo de entretenimento. Um painel dedicado às assessorias de imprensa debateu as necessidades de mudança na área e as dificuldades do dia a dia. O evento contou com a participação de ícones que fizeram parte e escreveram a história da TV brasileira, como Flávio Rico, Sônia Abrão, José Armando Vanucci, Fabiola Hypert e Sandro Nascimento, entre outros profissionais. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe a reprise deste programa pela Com Brasil TV, canal 53.2 de São Paulo e canal 28 da Sky Nacional. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band de São Paulo. Até lá!